próximo deputado Heráclito Fortes, agora pelo tempo do seu partido, do PSB. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Muito obrigado. Senhor presidente, eu quero me congratular com o deputado Silas Freire, que entra sintonizado exatamente com essa questão que o Piauí reclama, que é o abandono da Fundação Homem Americano, presidida pela professora de Ética Dom, sobre o qual eu já falei no pronunciamento anterior. Mas gostaria de falar agora um pouco sobre os 3 meses de governo Temer. Me causa espécie quando eu vejo aqui o desespero de alguns que lançam contra o presidente e contra membro da sua equipe calúnias, grosserias, menos por convicção e mais por conveniência. São pessoas, senhor presidente, que estão cheias de cargos de confiança, de cargos de comissão no governo federal e que, pela mudança de administração, começam a perder essas mordomias, perder as tetinhas do governo que mamaram por longos 13 anos. Aí faz um discurso de agressão, como se a nação brasileira não tivesse acompanhando o que ocorreu no Brasil nesses últimos anos. O desmonte da máquina, o clube da falsa felicidade que começou-se a desenhar e a vender no país, quebrando. Nós estamos com um país quebrado. E esse país não foi quebrado da noite por dia. Foi um aparelhamento criminoso. Vamos ser justos. O presidente Lula, quando assumiu, colocou no Banco Central o Henrique Meirelles, que passou a comandar a economia. E você teve um período onde tudo ia bem. Era um céu de brigadeiro. A presidente Dilma começou a perseguir o Henrique Meirelles já na Casa Civil, com aquela sua postura de gerentona, de que sabia de tudo, não aceitava as opiniões técnicas de Henrique Meirelles e resolveu tirá-lo. Até que o Lula, faça-se justiça, insistiu pela sua permanência. Porque, senhor presidente, equipe econômica não pode ter na duração de pernoite em motel, rodízio permanente. Equipe econômica tem que ter maturação, tem que ter entrosamento. Ela planta agora para colher os resultados lá adiante. E não foi isso que foi feito. Quando se diz que a presidente Dilma está sendo condenada pelo conjunto da obra, é a pura verdade. As pedaladas representam apenas um item do que ocorreu. Senhor presidente, o que se fez com a Petrobras? Uma das empresas que era orgulho de brasileiros. Eu tenho alguns amigos, presidente, que durante anos da sua vida pegaram as suas economias e compraram em ações da Petrobras para garantir o seu futuro e que agora amargam o prejuízo. O que foi feito, senhor presidente, na política protecionista de fundos de pensão, os escândalos envolvendo fundos de pensão, os investimentos criminosos feitos e por aí afora.
Mas sabe, presidente, tem uma coisa curiosa. Quando se chama de golpe, vamos analisar bem. Quem preside esse estágio do processo de impeachment da presidente Dilma é o ministro Lewandowski. Nomeado por quem? Pelo presidente Lula. 9 dos 11 ministros do Supremo são nomeados pela era Lula-Dilma. O procurador Rodrigo Janot foi nomeado por quem? Pela presidente Dilma. Renovado o seu mandato na Procuradoria pela presidente Dilma. Vamos acabar com essa história falaciosa de golpe. Senhor presidente, a Constituição brasileira determina que a chapa presidencial tenha um vice para acompanhar o titular. Quem foi o titular de Dilma? Michel Temer. Ela gostou tanto, senhor presidente, que repetiu. Ontem eu disse aqui e vou dizer novamente, meus caros deputados, a Dilma fez com Temer o que nós, quando criancinhas, meu caro Mário Pereira, fazíamos quando pedíamos um refrigerante da época Grapete. Quem pede Grapete, repete. A Dilma repetiu Temer. Não tem essa história. Não. E mais, em determinado momento, quando começou a se atritar com o PT, chamou o Temer para ser o seu bastião político. E aí, logo, logo, começou-se a chamar o gabinete do vice-presidente Michel Temer de o posto Ipiranga. Numa alusão a essa propaganda muito bem feita do marketing brasileiro, aonde o posto Ipiranga resolve os problemas dos perdidos, dos desejosos, dos sedentos e por aí afora. Senhor presidente, o Lula é sabido. E o Lula está num trabalho terrível. O Lula quer ser oposição. O Lula quer se ver livre da Dilma. Só um cego não vê isso. É um poste. Mas ele tem outro poste que atrapalha mais ele hoje do que qualquer outro. Ele não poderá jamais ser oposição se o senhor Haddad tiver a menor possibilidade de ser prefeito de São Paulo. Então ele quer se livrar do Haddad. Tanto é que está dando pito, carão, no Haddad em público. O Haddad foi dizer que o termo golpe era pesado e ele ralhou com o Haddad em público. O eleitor não quer ver um prefeito de uma cidade como São Paulo ser ralhado em público. É uma maneira inteligente de desgastá-lo e de se ver livre desse poste. Eu ontem, depois daquela carta pífia que a senhora Dilma anunciou aos brasileiros, eu encontrei-me com alguns petistas aqui no corredor. Como estavam satisfeitos? Porque viram que aquilo não era uma carta à nação, mas um atestado de óbito. Aquela carta de ontem, senhor presidente, não é uma carta de esperança, não é uma carta de compromisso, porque tudo que ela diz que poderá fazer foi exatamente o que não fez quando governou. Então, as melhores cabeças que a Dilma tinha no seu governo, ela tirou por capricho. Nelson Jubim, Moreira Franco, Eliseu Padilha e por aí afora. O Lula trocou o Cristóvão Buarque, um educador mundialmente reconhecido, pelo conterrâneo de Vossa Excelência, Tasso Genro, que tem tudo na vida, menos ser educador.
Saiu de lá, foi ser coordenador político. Saiu da coordenadoria política, foi para o Ministério da Justiça. Qual foi sua grande obra no Ministério da Justiça? Entregar ao governo cubano os 2 boxeadores que quiseram foragice aqui no Brasil em protesto ao regime que viviam. Esse é que é o quadro. O brasileiro precisa acordar para esses discursos sem sentido, sem fundamento. O Brasil quer mais. O Brasil quer virar a página. O Michel vai ser o melhor dos mundos? Ou não vai? Não sei. Mas é o começo. Porque pelo menos nós vamos começar a dar valor ao qualificado, à meritocracia. Senhor presidente, a quantidade de penduricalho que tem nesses ministérios, essas nomeações feitas por militantes, é de cortar o coração dos brasileiros. Eu faço esse registro, senhor presidente, aproveitando essa oportunidade que o meu partido me dá, e fazer um apelo ao povo brasileiro, que torça para que nós nos livremos durante muito tempo deste mal que nos foi trazido em nome da esperança que tinha vencido o medo e que hoje virou uma triste decepção e frustração para o povo brasileiro. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Heráclito Fortes. Parabéns, cumprimentos pela análise que faz da situação brasileira. Próximo.